Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de Anatomia e Fisiologia 2. Eu sou a professora Shirley Barros, tecnóloga em Radiologia com especialização em ensino do superior. Vamos lá? Vamos falar hoje do nosso tema da nossa aula, sistema nervoso. E que a gente vai falar, estamos entrando nessa modalidade, dentro do nosso módulo, o sistema nervoso. Então, nós vamos estar aí nesse tópico 1, falando das considerações gerais, e de acordo com como nós vamos passando, nós vamos aumentando, esse nível de conhecimento. Então, vamos lá. Vamos conversar sobre o sistema nervoso, tá? E aí, tópico 1, considerações gerais. Então, dentro desse sistema, que nós temos tópico 1, considerações gerais, ele vai dizer para a gente que o sistema nervoso, ele coordena e integra as funções do corpo e armazena todas as informações. Então, ele é responsável por coordenar e integrar essas informações, E não só isso, mas também armazenar todas as informações que é adquirida, pelo corpo, que é sensitiva, tá bom? Ele capacita também o organismo a se adaptar às mudanças do meio. Então, a resposta desse sistema nervoso é fazer com que todo o sistema se adapte às mudanças desse meio, que ele pode ser o meio interno ou o meio externo. Vamos dar um exemplo? O frio, o calor, ele vai fazendo com que esses sistemas vão se adaptando a esse meio. Além de criar uma realidade sensorial, e elaborar a resposta ao meio. Então, ele também faz a criação dessa captura, de informações. Está quente, então ele está capturando e mandando as informações que está muito quente, está calor, E elabora a resposta. Qual é a resposta que a gente tem do calor? É o suor, tentando resfriar aí o corpo, tá bom? Isso é só um exemplo para a gente poder ir tendo essa interação com o nosso sistema nervoso. Quem fala isso pra gente, La Rosa, 2018, lá na página 137, tá? É constituído principalmente pelo tecido nervoso. Se nós estamos conversando e estamos falando de tecido nervoso, as células que vão ser especializadas, elas vão ser especializadas em tecido nervoso. Claro que depois a gente vai ter nossos desmembramentos, vai fazer a sua separação, tá bom? Ele controla e coordena todos os processos vitais. Então, todos os processos vitais. Quais são os órgãos vitais que nós temos, Nós temos o coração, é um órgão vital, o pâncreas é um órgão vital, o indivíduo não consegue viver sem ele. Então, ele controla, o sistema nervoso, ele controla todos os processos vitais que se desenvolvem voluntariamente nos órgãos internos. Então, lá na atividade visceral. Então, lá no interno, nas nossas atividades, viscerais, que são involuntárias, o que ele faz? O sistema nervoso, ele está fazendo o quê? Controlando. Então, é ele que controla os nossos batimentos cardíacos, é ele que controla quando temos medos, é ele que controla quando dá o friozinho na barriga, é ele que está fazendo todo esse controle, tá? Tudo sobre a direção dele, tá? Também há manifestações voluntárias que promovem o relacionamento do organismo com o meio ambiente, que são as atividades somáticas. Então, ele vai trabalhar também essa situação que a gente pode dizer, atividades somáticas. Olha, quando o indivíduo ele está com medo, diante de um susto, o que ele faz? Ou ele avança e agride, ou ele corre. Isso daí nada mais é para a gente do que uma resposta do nosso sistema
nervoso. E cada indivíduo vai ter a sua resposta de forma diferenciada. Então, essas são as manifestações involuntárias que são promovidas pelo relacionamento do organismo, né, com o meio ambiente. Então, essas são as atividades que a gente pode dizer somáticas, tá? Quem fala isso pra gente é Kayamoto, 2016, lá na página 33. Olha, ele é composto pelo sistema nervoso, que a gente já vai começar a desmembrar. Nós temos o sistema nervoso, que ele é chamado de sistema nervoso central, e pelo sistema nervoso periférico. Então, eu já começo a fazer aquela pequena divisão. Eu tenho o sistema nervoso, mas agora eu já faço a divisão. Eu já começo a dizer, tenho o sistema nervoso central e tenho o sistema nervoso periférico. Tudo bem? Tranquilo? Já começamos a entender, né? O sistema nervoso central, se ele é central, ele tem o maior comando, ele é a central de tudo, né? Então, o sistema nervoso central tem duas estruturas. Nós podemos dizer, ele tem o encéfalo, lá na cavidade craniana, e que você pode observar aqui, essa parte laranja na região superior do nosso bonequinho, tá? E aí nós temos a medula espinhal. A medula espinhal, ele segue aqui na coluna vertebral do indivíduo, lá entre os forames, né, da coluna. Localizado na coluna vertebral ou coluna espinhal, né? A gente usa mais a coluna vertebral, né, dentro da área da saúde. Então, nós podemos dizer que eu tenho o sistema nervoso, e o sistema nervoso, ele se divide em dois, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Porém, o sistema nervoso central ainda se subdivide. Eu ainda tenho ele, e ainda como o encéfalo e a coluna e a medula espinhal, desculpa. E essa medula, encéfalo e medula espinhal, elas fazem parte do nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Espero que estejam entendendo. O sistema nervoso periférico, se é periférico, ele está onde? Na periferia, né? Do nosso corpo, do nosso organismo. Então, olha só. Ele situa-se externamente ao sistema nervoso central e é constituído de nervos que conectam o sistema nervoso central ao resto do corpo. Então, ele é a ramificação do nosso sistema nervoso central. Ele manda a resposta para o nosso sistema nervoso central. Então, são as ramificações, né? Eles são externamente, né? Eles vão se ramificando, eles vão se comunicando com as outras partes do corpo, tá bom? Eles são os nervos, né? Que vão se conectando aí com o sistema nervoso central, tá? Tranquilos? Quem fala isso pra gente é o Kayamoto, 2016, lá na página 33, tá bom? Tranquilo? Passamos da introdução, dos nervos, já entendemos, né? Vamos lá? Ainda dentro do sistema nervoso, nós temos o tópico 2. O que fala o tópico 2 pra gente? Ele fala das funções do sistema nervoso. Então, bora entender um pouquinho sobre essas funções, o que está acontecendo? Tá? Resumidamente, pode-se afirmar que o sistema nervoso realiza 3 funções básicas. Vamos ver quais são essas funções que o sistema nervoso passa a realizar, tá bom? Nós temos primeiro a função sensitiva, né? Em que os nervos sensitivos recebem as informações do meio externo e do interno do corpo e a conduz para o sistema nervoso central. Então, olha só, é sensitiva a ação das nossas, né? É sentir, né? Então, a gente pode dizer que elas recebem, a primeira função sensitiva está em receber. Então, ela recebe as sensações ou as informações do meio externo ou do meio interno,
e conduz, encaminha essa informação até o nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Vamos lá. A função integradora. Nós temos a função integradora, em que o sistema nervoso central, ele processará ou interpretará essas informações, né, para em seguida elaborar uma resposta. Claro que eu estou falando aqui para vocês pausadamente, mas isso acontece em milésimos e milésimos de segundo, né? Essas informações. As sensações são capturadas, enviadas lá para o sistema nervoso central e elas recebem uma resposta. E essa resposta, né, ela vai dizer se a gente deve continuar o lugar, se, vamos imaginar, tem uma vela acesa, colocou o dedinho na vela, se você vai continuar com o dedinho lá ou se você sentiu o calor, né? A resposta é tirar a mão, né? A gente faz uma defesa. Então, isso é uma resposta do nosso sistema nervoso. Então, nós temos essa função integradora, né? Que ela elabora a resposta. Tá bom? Tudo tranquilo? Um exemplo dessa função integradora é, vamos pensar no exemplo? Vamos lá? Ao ver uma bandeja de ostra, a informação é levada ao nosso sistema nervoso central. Então, eu olhei através da visão, né? Capturei aquela imagem, levei lá, foi levada para o nosso sistema nervoso central e o nosso cérebro vai ver a resposta. Qual é a resposta? Ele recorda-se que a última vez que houve, né? A última vez que fez isso, houve algo sério, um problema digestivo sério, né? Após ingeri-la. E o que acontece? O cérebro automaticamente, ele elabora uma resposta, né? E para dizer para você não comer, né? É aquele pequeno mal-estar, é aquele enjoo, aquele não quero, não vou comer, porque eu vou passar mal. Então, isso aí é uma resposta do nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Então, eu tenho a captura, que é pela visão, essa captura de informações é levada ao sistema nervoso central. O sistema nervoso central elabora essa resposta e manda o comando para o corpo. Nós temos os nervos motores, né? Eles fazem a condução, eles conduzem essas respostas aos músculos, né, esqueléticos para não colocar a ostra na boca. Então, por mais que faça a força, você trava, né, fecha a boca, diz não quero, né? Quem fala isso pra gente, querido? É Kayamoto 2016, lá na página 33, tá? Ainda dentro do nossas funções do sistema nervoso, nós vamos entender que as células nervosas é a menor unidade funcional do sistema nervoso. Quem é ela? Ele é um neurônio, né? Ele é um neurônio, e aí eu trouxe a imagem de um neurônio para você, que é uma célula especializada na transmissão de impulsos nervosos. Então, a gente vai ter esse neurônio impulsionando, fazendo a comunicação entre um e outro, tá? Existem tipos diferentes de neurônios, né? Porém, nós podemos considerar que eles são formados pelos dendritos, que recebem impulsos de outras células. Então, a gente tem um neurônio e nós temos os dendritos, que são essas fibrilas aí, né? Eles são impulsionados para receberem informações, né, de outras células. Aí vai passando as informações de um para o outro, tá? Pelo corpo ou pericárdio, nós temos o corpo ou pericárdio, que é o centro metabólico do neurônio. Então, ele recebe a informação aqui, faz o processamento e manda a resposta.
Então, aqui nesse centro, onde é chamado de corpo ou de pericárdio, ocorre o processo dos impulsos nervosos. Daqui ele envia novamente a comunicação e um vai se comunicando com o outro. Claro que são vários, são milhões aí de células neurais se comunicando ao mesmo tempo, tá? Pelo axônio, axônio é a extensão, que é o prolongamento que conduz o impulso nervoso. Então, nós temos aí o axônio fazendo a condução desse impulso nervoso, né? Fazendo a sua comunicação. Quando chegar aqui na ponta, tem outro, né? Outro neurônio com as fibrilas, fazendo aí a captura, né, fazendo a transformação dessa resposta do corpo, enviando de novo essa mensagem ao mesmo tempo, tá? Quem fala isso pra gente é La Rosa 2018, página 137, tá bom? Os neurônios, eles podem ser classificados em 3. Então, já começo aí a dizer que eu tenho 3 tipos de neurônios, tá? Os neurônios que nós temos aferentes ou sensitivos, já é um tipo de neurônio aferente ou sensitivos. O que é esse? São aqueles que transmitem o impulso. Então, esse tipo de neurônio que faz a transmissão de impulsos, ele é chamado de neurônio aferente ou neurônio sensitivo, né? Ele vem da periferia para o centro do sistema nervoso. Então, quando nós falarmos do neurônio aferente ou do neurônio sensitivo, eles são células especializadas em transmitir esse impulso, tá? Mas é de qualquer lugar? Não. Esse impulso, ele vem da onde? Da periferia para a região central do nosso sistema nervoso. Eles são especializados nesse sentido, tá bom? Agora nós temos os neurônios aferentes ou motores. Eles transmitem o impulso da parte central do sistema nervoso em direção à periferia. Aí agora nós vamos ter a comunicação fazendo ao inverso, fazendo o oposto, né? A gente pode dizer que eles são células especializadas em transmitir esse impulso, só que agora, da onde parte essa transmissão? Da onde né, que vem essa transmissão? Essa transmissão, ela vem do sistema nervoso central para a periferia. Então, é isso aí que está acontecendo nesse momento, tá? Nós temos também os interneurônios ou os neurônios de associação. Quem são eles? Ou o que eles fazem, né? Eles fazem a conexão entre os neurônios da parte central do sistema nervoso, ou seja, ligam um neurônio ao outro. Mas de qualquer lugar? Não. Nesse momento, eles estão trabalhando na parte central do nosso sistema nervoso. Tranquilos? Tá dando para entender? Então, esses são os tipos de neurônios que nós temos, né? O neurônio que a gente faz o sentido de condução, que vai da periferia para o centro, e o sentido de condução do centro para a periferia. Então, nós temos essa ideia, né? Aí de tipos de neurônios. Tranquilos? Vamos caminhar mais um pouquinho? Porque dentro desse tema de sistema nervoso, nós temos o tópico 3 e o tópico 3 vai falar para a gente das subdivisões do sistema nervoso. Vamos aprender? Vem lá, vamos lá. O que fala as subdivisões? Né? Ele vai dizer que o sistema nervoso ele está dividido em central, periférico e o autônomo. Então, eu já tenho aí uma divisão, uma subdivisão do sistema nervoso. Que lembra, como é que nós dividimos primeiramente? Central e sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. Aí agora a gente vai ter a divisão do nosso sistema nervoso
central, periférico e autônomo, tá? Aí veio aqui dentro da nossa imagenzinha e aí a gente dividiu sistema nervoso central. Quem está dentro do sistema nervoso central? O encéfalo e a medula. Dentro do sistema nervoso periférico, eu tenho os nervos cranianos, os gânglios nervosos e os nervos espinhais, tá? Bem subdividido, muito bem colocado, né? Até mesmo dentro da figurinha, para a gente não se perder, para nós não termos aquele susto, tá? Então, quem é o sistema nervoso central, né? É o encéfalo, é o cérebro, é o cerebelo, é o tronco cerebral e a medula espinhal. Então, todas essas estruturas, elas estão fazendo parte desde a região do encéfalo até a nossa medula espinhal, que vai aí distribuir para todos os nossos corpos, tá? Todo o nosso corpo. Tranquilo? Sistema nervoso periférico. Olha, nós temos os nervos cranianos, os nervos raquidianos ou os nervos espinhais. Raquidianos é esse nervo aqui que vem no finalzinho, né, da raque. Então, a gente vai ter esses nervos sendo de forma distribuída por toda a nossa coluna vertebral. Tá? Então, nós temos os nervos que são cranianos, os nervos raquidianos, que são esses nervos aqui, tá? Que vai pegando toda a ramificação da medula. Olha, os nervos autônomos, quem é que eu tenho como os nervos autônomos? Eu tenho os nervos simpáticos e os parasimpáticos, claro. Que nós vamos ter esses nervos interligando os nossos órgãos internos, né? Órgãos da visão, do olfato, do paladar, do coração, tá? Da boca. A gente vai ter todo o sistema urinário, eles vão estar todos ligados. Por quê? Porque o simpático, ele é uma pessoa tão simpática que ele ativa, né? Ele ativa o teu sistema. Então, o simpático, ele te dá uma aceleração, ele te dá agitação, ele te dá adrenalina. Esse é o simpático. Prof, e o parasimpático? O nome já tá te falando tudo, né? Ele é parasimpático. Então, ele dá aquela freada, tá? É aquela situação que tu trava, que tu para, né? Que tu gagueja. Nesse momento, quem está funcionando é o parasimpático. Então, nós temos aí, dentro do sistema nervoso autônomo, duas situações. Os simpáticos e os parasimpáticos agindo, tá? Isso dentro aí dessa subdivisão do sistema nervoso. Tranquilos? Vamos lá. Passando mais um pouquinho. Lá no nosso tópico 3.1, nós vamos ter sistema nervoso periférico. Vamos aprender sobre ele? Vamos estudar sobre ele? Vamos entender sobre esse sistema nervoso periférico? Né? Ele é responsável pela transmissão do estímulo do corpo. Olha, vem do encéfalo ao sistema nervoso periférico. Lembra? Sistema nervoso periférico, ele está irrigando todos os nossos órgãos, ele está indo junto com os nervos, né? Acompanhando todas as terminações. Então, ele vai desde a região central, né? Fazendo os estímulos do encéfalo e levando todo para o resto do corpo, todo para o sistema periférico. E vice-versa, ele também captura essas informações e leva novamente para a região do encéfalo, né? Compreende, tá? As fibras motoras, temos fibras motoras, as sensitivas, né, dos nervos espinhais e cranianos. E também os nossos gânglios, né? Eles também vão estar aí fazendo parte, tá compreendendo dentro desse sistema nervoso periférico. Tranquilos? E quem são esses gânglios, prof? Esses gânglios, né? Eles são
formado por acúmulo de corpos de neurônios. Então, ele faz um acúmulo, até trouxe essa imagem para você ver, para ter uma ideia. Aqui nessa região são vários corpos de neurônios aglomerados, né, juntos, né? E aí, eles todos juntos, eles vão fazer o quê? Eles vão ser os gânglios, tá? Ele permite o quê? Ele permite a condução dos impulsos nervosos, né, da periferia para o centro. Então, ele captura essas informações que vêm do meio externo, do meio interno, mas é da periferia para a região central, que a gente pode dizer para a medula espinhal ou para a região do encéfalo, tá? Até a medula espinhal, vice-versa, por meio dos glândulos sensitivos e motores. Então, quem está falando para a gente isso é Kayamoto, 2016, lá na nossa página 40, tá? Os nervos, eles apresentam-se em pares. Então, nós temos esses nervos, né, que se ramificam dessa região que a gente pode dizer que é a parte da medula vertebral. Esses nervos, eles são encaminhados, mas eles não se seguem isoladamente, eles seguem em pares, porque sempre vai um para a direita e um para a esquerda, tá bom? Porque um deles, nervo sensitivo, ele transporta estímulos e o outro nervo é motor, é a resposta. Então, eles vão trabalhar em conjunto. Um estimula e outro traz a resposta. Um leva e um outro traz, igual a nossos tipos de célula lá que nós vimos, né? De células nervosas. Alguns nervos cranianos apresentam-se de maneira diferente. Então, esses nervos cranianos, eles podem sim ser apresentados de forma diferente, né? Com os nervos acumulando função sensitiva e motora. Nós chamamos isso de nervos mistos, tá? Nós chamamos isso de nervos mistos. Ele tem as duas funções ao mesmo tempo. Ele pode ser sensitivo, mas também ele pode ser motor, tá? Os nervos espinhais, que é esse que está na coluna, né, seguindo toda a coluna vertebral, localizam-se dentro da coluna vertebral e saem pelos forames intervertebrais. Então, a saída deles é pelos forames intervertebrais. Quem fala isso pra gente? Kayamoto, 2016, lá na página 40. Todos os nervos, eles se ramificam. Todos eles se ramificam. E são, né, as ramificações que possibilitam as células próximo a se ramificarem, né? Então, a gente pode dizer que elas próximas, né, a essas ramificações. Então, elas possibilitam as células, né, que são situadas próximas dessas ramificações, se comunicarem, né? A gente pode dizer dessa forma. Então, todos os nervos, eles vão se ramificando, né? E essas ramificações que possibilitam as células situadas próximas às ramificações a enviarem e receberem os estímulos de forma contínua. Então, essas células, elas recebem essas informações porque existem essas ramificações, tá? Que a gente fala que são as ramificações de terminações nervosas. Quem fala isso pra gente, né? Kayamoto, 2016, na página 40, tá? Olha, vamos falar ainda desse sistema nervoso periférico, o SNP, né? Pode ser classificado pela sua composição, né, a anatomia, ou de acordo com o que faz, a fisiologia. Então, de acordo com o que ele exerce, ou de acordo com o tipo, com a sua estrutura, ele vai ter também a sua classificação, né, que pode ser de acordo com a anatomia ou de acordo com a fisiologia, né? A classificação anatômica divide os nervos em cranianos, né? Divide os nervos cranianos e espinhais. Então, nós temos a classificação anatômica. Como é que pode ser classificado anatomicamente? Ele vai ser dividido em 3: nervos
em cranianos e espinhais. Então, eu divido eles em cranianos e espinhais, né? A classificação anatômica se divide em cranianos e espinhais. Tranquilos? Como é que ocorre a classificação fisiológica, né? Ela abrange os nervos sensitivos do sistema nervoso autônomo. Então, eu tenho aí as duas funções, que são as funções sensitivas, né, do sistema nervoso autônomo. Já faço a separação. Quando eu falo em classificação fisiológica, eu tenho de duas formas, de nervos sensitivos e nervos autônomos. Tranquilos? Quem fala isso pra gente? Kayamoto, 2016, lá na página 40, tá? Vamos ainda seguindo dentro dessa classificação em fisiologia, né, do sistema nervoso, né, periférico. Os componentes do sistema nervoso periférico, o SNP, né, inclui os nervos, os gânglios, os plexos entéricos e os receptores sensitivos. Vamos ver, vamos acompanhá-los? Os nervos, né? Quem é os nervos, né? Aí eu trouxe essa imagenzinha para você, para a gente poder ir entendendo, olha, o que está acontecendo. Um feixe composto por centenas e milhares de axônios, associado ao seu tecido conjuntivo, seus vasos sanguíneos, que situa-se fora do encéfalo e da medula espinhal. Então, quando eu falo que está fora do encéfalo e da medula, a medula é o centro e o que está fora, eu vou chamar de nervos. Essa parte são os nervos, eu vou falar as terminações nervosas, né? Eu estou falando de um sistema nervoso, tá bom? Então, eu tenho dentro desses nervos 12 pares de nervo cranianos, que estão assim se ramificando pelo encéfalo, né? Que ele emerge o encéfalo. 31 pares de nervos espinhais, 31 pares de nervos espinhais, né? Que ela ramifica, se ela emerge, ela sai, né, da medula espinhal, tá? Cada nervo segue um caminho definido e supre uma região específica do corpo. Então, cada nervo tem a sua responsabilidade, ele tem a sua função de nutrir ao órgãos que ele foi designado. Tá tranquilo? Nós temos os gânglios, né? Pequenas massas de tecidos nervosos, composta primeiramente por corpos celulares, que aí nós já falamos, que aquela junção, aquele aglomerado, aquele montinho, né, de corpos celulares, que é chamado de gânglio. Ele tem a sua função específica. Eles localizam-se fora do encéfalo e fora da medula espinhal. Essa estrutura tem íntima associação com os nervos cranianos e espinhais. Eles se comunicam muito bem, eles se interagem muito bem com os nervos cranianos e com os nervos espinhais, tá? Nós temos o plexo entérico, né? São intensas redes neurais localizadas nas paredes dos órgãos do sistema digestório. Então, aqui no sistema digestório, eu vou ter o plexo entérico, né, sendo trabalhado, né, essa parte de sensitivos, de nervosos, né? Isso daí eu vou chamar, se está no sistema digestório, eu vou chamar de plexo entérico, tá? Os neurônios deste plexo ajudam a regular o sistema digestório. Não tem aquela pessoa que, recebi uma notícia ruim, aí dá uma dor de barriga e, né, fica com aquele nervoso na barriga, porque quem está agindo naquele momento é o plexo entérico, né, que está agindo no sistema nervoso daquele paciente ou daquela pessoa que precisa, né, ter o equilíbrio, né, o controle naquela situação, tá?
nós temos os receptores sensitivos. Né? O que faz os receptores sensitivos? O que é esse receptor sensitivo? Né? Ele se refere à estrutura do sistema nervoso que monitora as mudanças no ambiente interno ou no ambiente externo. Então, ele vai trabalhar de forma em conjunto, que ele vai estar tentando adaptar o nosso corpo ao ambiente, né? Se está muito frio, ele vai fazer adaptações do nosso corpo para aquele ambiente que está muito frio. Ou se está muito quente, muito calor, ele também vai fazer a adaptação do nosso corpo. Ele vai pelo menos tentar adaptar, tá? Então, esses receptores, eles são chamados de receptores sensitivos. Tudo bem? Esse é um exemplo de receptores sensitivos, receptores táteis, né, da pele, né? Nós temos o tecido epitelial capturando aí a sensação. Os fotorreceptores dos olhos, então nossos olhos também fazem essa captura, tá? Os receptores olfatórios, né, do nariz, e pelo cheiro, pela inalação, né, a gente consegue sentir se tá sem cheiro de fumaça ou se é de gás, né, nós conseguimos fazer essa percepção de sensações, né, por isso nós dizemos que esses são os receptores sensitivos, né, do tato, dos olhos, do olfato, né, e aí eles fazem essa nossa adaptação, ele tenta nos adaptar ao ambiente, tá? Tranquilo? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix 2018, lá na página 405, tá? Então, o sistema nervoso periférico é dividido em sistema nervoso simpático, né? E sistema nervoso autônomo. E nós temos ainda o sistema nervoso entérico. Então, ele faz essa divisão, qual nós já conhecemos e nós já falamos e já conversamos, tá? Olha, mas ainda reforçando, ainda dando mais, né? Estudando mais um pouquinho, revendo mais um pouquinho. Então, o sistema nervoso, ele é composto por neurônios sensitivos que transmitem a informação para o sistema nervoso central a partir de receptores somáticos da região da cabeça. Então, ele vai fazer esse processo. O sistema nervoso, ele vai ter esses neurônios, que a gente pode dizer que eles são sensitivos, eles estão capturando essas informações do meio, levando essas informações para o sistema nervoso central, e aí a gente tem, a partir daí, os receptores somáticos, que esses receptores somáticos estão lá na nossa cabeça, tá? No tronco e nos membros e dos receptores para os sentidos especiais da visão, da audição, da deglutição e do olfato, tá? A gente pode dizer que todas esses receptores, eles estão aí para capturar as sensações do meio e enviar para o sistema nervoso central. Então, neurônios motores, eles conduzem os impulsos nervosos, né, do sistema nervoso central exclusivamente para os músculos esqueléticos. Então, nós vamos ter esses neurônios, que a gente pode dizer neurônios motores, eles estão pegando as informações do sistema nervoso central e encaminhando para os nossos músculos, né? Ou a gente trava, ou a gente relaxa, ou eu consigo fazer os nossos movimentos. Então, esse movimento que vocês estão vendo aqui, percebendo que eu estou fazendo com os braços, né? Ou movimentando o rosto, isso daí está sendo um comando enviado direto do sistema nervoso central para os meus músculos esqueléticos. Então, eu consigo me movimentar porque existe um comando. Como esta resposta motora pode ser controlada, conscientemente a ação dessa parte do sistema nervoso periférico, ela é de forma voluntária. Então, nós podemos dizer que o sistema periférico que encaminha essas informações
para o músculo esquelético, ele é um sistema voluntário. Então, ele faz o comando porque ele recebeu uma ordem, tá? Ele é de forma voluntária. Quem fala isso pra gente? Tutora Derrickson 2018, lá na página 405. Já o sistema nervoso autônomo, ele é formado por neurônios sensitivos que levam as informações de receptores sensitivos autônomos localizados em especial em órgãos viscerais, como estômagos e pulmões. Então, nós vamos ter células especializadas em sistema nervoso autônomo, mas que vão estar trabalhando especificamente, eles vão estar trabalhando em estômago e pulmão. Mas eles trabalham de forma involuntária, pelo comando do sistema nervoso central. Ele é autônomo, ele tem autonomia, ele faz, ele manda e desmanda, né? Os neurônios motores, eles que conduzem os impulsos nervosos para os músculos lisos, o músculo cardíaco e as glândulas. Então, nós temos também células motores, né? Células, neurônios motores que estão aí trabalhando para conduzir esses impulsos nervosos do sistema neural central, sistema nervoso central, né? Para os músculos que a gente pode dizer que são os músculos lisos, né? O músculo do coração, que é o cardíaco, para essas glândulas. Então, nós temos essa informação, né? Esses motores aí trabalhando de forma harmônica, né? Em conjunto, tá? Como suas respostas motoras não estão, de modo geral, sob controle consciente, a atuação do sistema nervoso autônomo, ela é de forma involuntária. Então, nós temos o sistema nervoso autônomo trabalhando involuntariamente. É ele que está mandando, é ele que está de forma conduzindo. Quem fala isso pra gente, né? A tutora Derrickson, 2018, lá na página 405. Então, o sistema nervoso entérico. Sistema nervoso entérico é composto por mais de 100 milhões de neurônios que estão dentro do plexo entérico. E aí nós vimos ainda há pouco quem era o plexo entérico, né? É a parte do sistema digestório. Essa parte do sistema digestório é que nós vamos ter essas células que a gente vai dizer que é o nosso sistema entérico. Eles vão estar trabalhando de forma involuntária, né? Fazendo todo o processo de digestão, tá? O sistema nervoso entérico, ele atua diretamente no sistema digestório, né? É cérebro do intestino e ele é de forma involuntária. Então, ele tá lá, ele que faz as contrações, ele que encaminha o alimento, ele que leva, faz todo o processo por todo o duodeno jejunil, ele que faz por todo o intestino grosso, ele que vai fazendo esse comando, né? Trabalhando de forma diferenciada. Olha, ele se estende pela maior parte do sistema digestório, sendo que a maioria dos neurônios funcionam de forma independente do sistema nervoso autônomo e em parte do sistema nervoso central. Então, eles vão de forma a trabalhar em conjunto, porque o sistema nervoso central, ele vai enviar essa mensagem, né, dizendo para contrair, para trabalhar, e o sistema nervoso autônomo trabalhando em conjunto. E o entérico trabalhando especificamente na parte que nós podemos dizer do sistema digestório. Os neurônios motores entéricos controlam as contrações do músculo liso para impulsionar os alimentos, as secreções dos órgãos, como o suco gástrico. Então, nós temos aí uma parte de neurônios, que nós podemos dizer que são os neurônios motores entéricos, trabalhando na contração, a gente pode dizer, dos órgãos digestivos. Ele vai ajudar a impulsionar esse alimento, ele vai liberar, mandar a informação que pode liberar
essas secreções para dentro dos órgãos, né? Que podem produzir mais suco gástrico ou que a produção diminua. Então, ele vai estar de forma trabalhando nesse comando, tá? E a atividade das células endócrinas secretoras de hormônio, ele também faz esse processo. Ele também vai estar trabalhando, enviando as informações, né, para as nossas células endócrinas, dizendo, olha, produz o hormônio. Não, não produz, para de produzir, que vai encaminhar para outro lugar. Então, ele vai fazendo essa comunicação entre a parte endócrina, né? Entre as partes são secretoras de hormônio. Tranquilo? Quem fala isso pra gente? Tutora Derix, 2018, lá na página 405. Vamos passar mais um pouquinho? Vamos conhecer o nosso sistema autônomo? Quem é o nosso sistema autônomo? Tópico 3.2, sistema autônomo. Olha, o sistema autônomo, né, assim como a divisão somática do sistema dos nervos, a divisão autônoma do sistema nervoso funciona em via arco-reflexo. Então, ela vai trabalhar como enviar a resposta e capturar a resposta, ou captura a resposta e também envia resposta para esse sistema, tá? Estruturalmente, é formada por neurônios sensitivos, autônomos, né? Centros integrados na parte central do sistema nervoso. Neurônios motores, autônomos e a divisão entérica. Então, todo o nosso sistema, que a gente pode dizer que é o nosso sistema central, ele está de forma interligada ao nosso sistema nervoso autônomo. Porque autônomo está trabalhando de forma involuntária, tá? De modo geral, o sistema nervoso autônomo não é controlado consideravelmente. Ele tem isso, ele não é controlado, ele trabalha de forma involuntária. Ele manda os comandos, rins, funciona, aí o rins vai trabalhar. Pulmão, funciona, né? Faz a sua função, aí o pulmão vai estar de forma trabalhando. Então, ele vai estar trabalhando em todos os órgãos, mas de forma involuntária, ele vai estar mandando o comando. Por mais que você tenha entendimento, pare de respirar, mas você não vai conseguir parar muito tempo. Vai ter um tempo, daqui a pouco vai ter a necessidade de respirar. Quem fala isso pra gente, né, querido? Tutora Derix, 2018, página 528. Ele está dividido na parte simpática e na parte parasimpática. Lembra que a gente já conversou sobre o simpático e sobre o parasimpático. Né? O simpático é ativação, adrenalina, né? Desenvolvimento, trabalha no impulso. Então, parasimpático, aquele que te deixa mais relaxado, mais zen, né? Deita, dorme, sossega. Então, a gente tem duas situações, né? No sistema nervoso sendo de forma trabalhada. Com as fibras simpáticas saindo da medula espinhal, das regiões torácicas e lombares, a gente tem as simpáticas. Parasimpático, então, das regiões torácica e lombar, torácica e a parte lombar, nós temos aí saindo o simpático. E o parasimpático, ele sai lá do encéfalo, da região superior, né, que a gente pode dizer, da parte sacral da medula espinhal e daqui do finalzinho. Então, nós temos essa saída aí, né? Eles inervam os órgãos de maneiras antagônicas, ou seja, contrário, né? Quando a parte simpática estimula um determinado, o órgão parasimpático, ele para, né? E vice-versa. Ninguém está trabalhando junto, porque senão seria meio louco, né? Eu agito, trabalho, eu paro, relaxo, então seria muito confuso. Então, quando o simpático ele está trabalhando, você está em euforia, né? Ele está ativado, esse é o teu sistema simpático. Mas quando o parasimpático, que é aquele momento que você relaxa, né? Fica mais calmo, mais zen, esse parasimpático está trabalhando. Então, o simpático parou de trabalhar. Eles trabalham de forma harmônica, quando um trabalha, o outro para. Quando um vai trabalhar de novo e o outro dá pausa, tá?
Essas duas partes do sistema nervoso autônomo são formadas por diversos gânglios, né? Estimulado fora do sistema nervoso central, ou seja, ao longo da coluna vertebral, nas extremidades ou no interior de órgãos inversados, né? Inervados, desculpa. Então, nós vamos ter no interior desses órgãos inervações, claro, que estão mandando comunicados ou estão comunicando-se diretamente com o sistema nervoso, né? Diretamente com o nosso sistema nervoso central. Tranquilos? Ao contrário dos músculos esqueléticos, né? Os tecidos inervados pelo sistema nervoso autônomo, geralmente eles continuam funcionando, mesmo que haja um dano em sua rede nervosa. Porque nós vamos ter aí patologias que afetam diretamente os tecidos nervosos e que a pessoa ela realmente para, né, para o seu funcionamento. Mas nós podemos dizer, o sistema nervoso autônomo ele está trabalhando. Quem parou de trabalhar, né? Foi o parasimpático, que parou de trabalhar nessa estrutura, tá bom? Por exemplo, que nós temos um exemplo muito bom. O coração continua a bater quando ele é removido de uma pessoa para um transplantado. Porque o sistema nervoso autônomo daquele coração continua de forma trabalhando, tá bom? Então, a gente pode entender que o sistema nervoso autônomo, ele não para. Os músculos lisos da parede do sistema digestório também nós temos contrações rítmicas independentes. Então, ela continua a trabalhar, porque quem está lá? Sistema nervoso autônomo. As glândulas que produzem secreções na ausência do controle do sistema nervoso autônomo. Então, a gente mesmo na ausência de glândulas, elas conseguem, né, produzindo essas secreções. Quem fala isso pra gente? Tutora Derix, 2018, lá na página 529. Aí nós temos alguns gráficos, né, que nós podemos dizer que com a atuação do sistema simpático, a íris dos olhos, nós temos a dilatação, né, a pupila. No sistema parasimpático, ela tem a pupila mais na contração, que nós chamamos de miose, né? Ela fica mais contraída. Nas glândulas lacrimais, nós temos a vasoconstrição, no sistema, né, que a gente pode dizer no simpático, né? E aí, no sistema parasimpático, nós temos secreções abundantes. Então, nas glândulas salivares, nós temos vasoconstrição, né? Que é a secreção viscosa, aos poucos, abundante, né? Aquela pessoa que fica salivando demais. E nós temos no parasimpático a vasodilatação, que é a secreção fluida, né? Aí aqui nós temos alguns órgãos, como as glândulas sudoríparas, que vão ter secreções adiposas, né? Lá no simpático e no parasimpático é ausente. Músculos eretores, né? Dos pelos, que são a ereção do pelo, lá no parasimpático, né? Aí nós temos uma imagem que eu trouxe para vocês, para a gente poder observar a ação desse neurônio, né, motor somático. Nós temos a parte da inervação, né, e a parte que a gente pode dizer que é a célula especializada se comunicando com outras estruturas, tá? O simpático, nesse momento, ele aumenta a frequência cardíaca, aquilo que eu falei. O simpático é a aceleração, né? O tamanho da pupila, o dos brônquios, né? Enquanto o parasimpático, ele faz a diminuição da frequência cardíaca, né? Do tamanho da pupila e dos brônquios. Enquanto o simpático, ele te acelera, te deixa um pouco mais acelerado, o parasimpático, ele já vai te deixar mais relaxado, vai diminuir as sensações, tá? Quem fala isso, Kayamoto, Kayamoto 2016, lá na página 41, tá? A nossa aula, queridos, é até aqui. Essa é a nossa primeira parte, né, do sistema nervoso. Tranquilos?
Eu espero que vocês tenham entendido ou tenham compreendido. E a prof fica por aqui. Até a próxima!